Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Sombra e Ossos e comparar com os livros. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Se você não viu aqui no canal, a gente tem uma crítica com spoilers da segunda temporada de Sombra e Ossos. Eu vou deixar linkado no izinho aqui em cima pra vocês, que eu não sei qual que é o lado, talvez seja esse. E aí vocês podem assistir a minha crítica com spoilers, mas eu comentei na minha crítica que tinha algumas coisas legais que eu queria falar sobre a comparação de livro versus série, porque a série mudou muitas coisas do livro, muitas coisas. E eu acho, na minha opinião pelo menos, né, que eles fizeram um ótimo trabalho e eles mudaram algumas coisas de uma forma bem interessante, que eu tô bastante curiosa pra ver. Esse vídeo vai ter spoilers tanto da série quanto dos livros, e eu já peço desculpas caso eu não me recorde de algum detalhe muito específico, porque primeiro não dá pra falar tudo e depois eu li os livros já há um tempo, né, foi logo antes de sair a primeira temporada, que já tá aí há 2 anos, então a gente vai seguindo porque eu acho que tem algumas mudanças que são mais gerais, né, e que, enfim, valem a pena a gente mencionar. Então só lembrando, a gente vai falar sobre a segunda temporada de Sombra e Ossos com spoilers, sobre os 2 livros, Sol e Tormenta e Ascensão em Ruínas, que são os 2 últimos livros da trilogia Grisha, e também um pouco sobre Six of Crows e Crooked Kingdom. Então se você não leu esses livros e você não quer esse spoiler, prossiga com calma neste vídeo. Pois muito que bem, eu acho que logo no começo da temporada já dá pra gente ver algumas diferenças, principalmente porque o Stormhound, né, que é essa persona do Nikolai, ele na verdade no livro, ele tem uma aparência completamente diferente do Nikolai Lantsov, príncipe de Ravka, né? A ideia é que ele usa os poderes Grisha, né, no caso não os dele, mas ele usa poderes Grisha pra fazer algumas mudanças nas feições dele, pra ele ficar realmente diferente e ele poder passar como essa outra pessoa, né? E ele poder assumir essa personalidade de corsário e, enfim, poder navegar aí sem ter essa conexão real. Eu confesso que eu senti falta disso, eu acho que essa revelação, né, era muito boa, porém, obviamente, eu já sabia que ele era o Nikolai. Eu acho que se você tava, enfim, esperando, mesmo que você não tenha lido os livros, tava esperando a série e tal, talvez você tenha sido pego de surpresa. Então eu queria saber também de vocês que não leram os livros e não sabiam que o Nikolai era essas 2 pessoas, se vocês foram surpreendidos ali no momento que o Nikolai e o Mal e a Alina descem ali em Ravka, né, depois que eles passam pela dobra e eles encontram o exército, e daí o exército, né, o general reconhece o Nikolai e ele fala, ai, tá, eu sou o Nikolai, e aí a Alina dá um soco na cara dele. Perfeito, momentos icônicos. O soco, pelo menos, eles mantiveram, né, porque afinal de contas ele enganou ela. Eu acho que eles poderiam talvez se aprofundar um pouco mais nisso, né, de repente o Nikolai ser um príncipe que mantém a identidade mais escondida, né, porque assim, tudo bem que ninguém é obrigado a saber como o príncipe, qual é a aparência do príncipe e tudo mais, mas o Nikolai e a família Lantsov sendo tão exagerados como eles são, é um segredo bem difícil de você manter, né, então eu achei que faltou só um cuidado ali pra explicar, né, justificar por que, enfim, a Alina e o Mal não reconheceriam ele, porque afinal de contas a Alina, ela esteve no palácio, né, tudo bem que ela não conhecia o Nikolai porque ele não estava lá, ele estava, né, assumindo aí essa personalidade de Stormhound, então ele tava, tipo, navegando, mas ainda assim, enfim, eu achei que poderia ter tido um pouco mais de cuidado, mas também nessa cena inicial, né, que eles estão no barco, então a gente tem a Alina, o Mal, o Nikolai / Stormhound, o Tolya e a Tamar, e eles estão procurando pelo bicho lá do mar. No livro, a gente tem o Darkling nessa cena, né? O Darkling encontra a Alina e o Mal logo no começo, então logo de cara, eles já sabem com certeza que o Darkling está vivo e que ele voltou, e na verdade o Darkling contrata o Nikolai pra, enfim, atrair a Alina, né? E aí, juntos eles encontram então essa criatura do mar, né? E aí rola uma grande coisa ali, né? O Nikolai se revolta contra o Darkling pela forma com que ele tá tratando a Alina e o Mal, então tem todo um lance assim, né? Mas eu achei interessante essa mudança porque cria essa coisa de que eles não sabem, né, se o Darkling voltou mesmo ou não, então cria-se um suspense maior. É óbvio que a gente como espectador já sabe, porque a gente tá vendo ele voltando, então é um pouco diferente. E eu gostei, né, do momento que a gente vê o Darkling reaparecendo e ajudando os Gris
Grisha e meio que construindo esse exército dele, né? Ele continua tendo essa influência, né, em cima dos Grisha por conta de tudo que ele fez por todos esses anos e principalmente por conta desse preconceito que existe contra os Grisha, né, em como o primeiro exército se volta contra o segundo exército e começa a tratar eles como inimigos, já que o Darkling se revoltou, né? Então cria-se realmente uma ruptura ali dentro do próprio país que, enfim, é pior pra todo mundo. E o Nikolai vê na Alina, né, e na Sun Summoner essa oportunidade de unificar o país, né, de trazer ele como um militar do primeiro exército junto com ela, né, uma militar do segundo exército, de se unirem e criarem essa aliança, então esse noivado, pra tentar unir e unificar o país e mostrar que eles conseguem coexistir e conviver e que isso é o melhor pro país nesse momento. Então essa já é uma das primeiras grandes mudanças, né? Eu acho que uma coisa que eu senti falta foi um pouco mais de ação, né? Esses eram momentos de muita ação, tanto nesse momento quanto no momento do pássaro, que a gente vai falar já já. Então esses eram momentos que tinham mais ação e eu acho que poderiam ter tido mais ação na série. Acho que teria sido legal se a gente tivesse, enfim, visto de uma outra forma, né? Mas de qualquer forma, eu acho que, como eu falei, acho que eles conseguiram navegar muito bem, principalmente porque no final das contas, na série, eles usaram esse momento pra unir mais uma vez os Corvos com o Nikolai, né? E com o plot da história de Sombra e Ossos. Então, na verdade, o Nikolai que contratou os Corvos para encontrarem a Sun Summoner, então eles têm já essa conexão, o que é muito boa, porque afinal de contas a gente vai ver uma conexão, a gente vai ver o Nikolai, enfim, tentando chegar ali, tentando se comunicar com eles lá no Crooked Kingdom, que é o segundo livro do Six of Crows, porque tanto Six of Crows quanto o Crooked Kingdom se passam depois do final de Ascensão em Ruína, né? Então várias coisas já aconteceram, Ravka já foi libertada da Dobra e já foi libertada do Darkling no final, né, ali no começo de Six of Crows. Então a dinâmica é um pouco diferente, mas eu acho que foi legal que eles trouxeram isso, porque afinal de contas unifica mais as histórias. Já que a gente falou disso, né, eu não vou ficar entrando em mínimos detalhes, porque eu acho que tem coisas grandes que foram modificadas, mas é óbvio que com o passar da história, algumas outras coisas mudam. Eles uniram, né, esses dois livros, então o Sol e Tormenta e o Ascensão em Ruína, e aí a gente tem uma história que acontece mais linearmente. Então a gente tem uma grande batalha que acontece no final do Sol e Tormenta, que é o segundo livro, porque a gente tem um culto para a Conjuradora do Sol, né? Então a gente tem o Aparate, que é um cara, é um clérigo, né, que aparece no final da série, ele aparece no segundo livro, leva essas pessoas que são devotadas a Alina, né, que enxergam ela como uma santa. Aqui na série, eu sinto que essa devoção, ela ficou bem mais para a Inej, porque ela já era, né, bem devota da Alina desde a primeira temporada, então a gente vê um pouco mais disso, o quanto ela fala pro Cass que ela tá fazendo isso pela Alina, porque ela sempre vai ajudar a Alina quando ela precisar. Então, eu acho que eles conseguiram levar isso pra um outro lado, porém, até pelo que o próprio Darkling falou e com a aparição do Aparate, eu acho que seria interessante a gente ver um pouco mais, porque a gente via procissões de pessoas dispostas a seguir a Alina, ao mesmo tempo que, óbvio, a gente vê pessoas que rejeitam ela. Então, eu sinto que isso também é uma parte da história que vai ser desenvolvida na terceira temporada, né, no futuro, com a Alina tendo derrubado a Dobra, principalmente, então ela tendo completado ali aquela profecia, né, de que ela era a pessoa que conseguiria derrotar o Darkling. Isso com certeza vai gerar seguidores pra ela, né, e principalmente dessa questão religiosa e tudo mais. Então eu acho que isso pode ser interessante. A gente vê já que o Aparate, ele não é um cara muito legal, né, e eu acho isso muito interessante no livro, porque ele não é um cara muito legal, mas ao mesmo tempo ele é meio que a única saída que a Alina e o Nikolai, enfim, todo mundo tem, porque ele tem esse exército, né, de pessoas dispostas a lutar pela Alina. Eu acho que uma coisa que eles tiraram um pouco foi a religiosidade da Tamar e do Tolya. No livro eles são bem mais religiosos, né, mas eu também acho que isso é algo que pode ser desenvolvido. A gente vê, inclusive, quando o Tolya tá com os corvos e quando eles conhecem a outra santa, ele mostra bastante, né, dessa espiritualidade dele, dessa religião dele. Então, eu acho que isso são coisas que também podem ser trabalhadas, e eu acho que essa parte da história, que é praticamente metade do segundo livro, vai acabar ficando pro futuro. Mas o que acontece é que a gente tem os bichos de sombras do Darkling invadindo o palácio, e eles matam o Vasily do mesmo jeito que eles matam no livro. O que pra mim já tá ótimo, entendeu? Porque se tinha uma cena que eu queria ver, era a cena dele sendo rasgado no meio. Essa cena sempre dá, entendeu? Uma alegria, assim, um prazer
fazer, entendeu? Porque esse cara é um bosta, né? Eu acho que na série eles poderiam ter feito ele ser pior, porque eu acho ele bem ruim no livro. Então eu acho que eles poderiam ter dado mais exemplos de como ele era um cara escroto. Mas a gente tem ali uma cena, né, onde ele tenta criar essa aliança com a Alina, porque ele vê o Nikolai fazendo isso e tal, e ele é bem escroto nessa cena. Então acho que dá pra gente ter uma ideia, né, de qual é a vibe dele e que a vibe não é boa. Porém, a gente tem ali no final um grande clímax, né, do segundo livro, que eu acho que ficou enfraquecido na série, que é essa batalha final dentro ali do palácio, né? Então, na verdade, eles entram nos túneis ali no livro e eles ficam escondidos, e aí tem um determinado momento que o Darkling atrai eles pra fora dos túneis e rola um grande embate. Uma pré-guerra, né? É um momento muito tenso, é uma cena muito tensa. Eu lembro que no final do segundo livro eu chorei muito, foi acho que a primeira vez que eu chorei lendo a trilogia, e depois, enfim, chorei muito em muitos momentos, mas foi a primeira vez que eu chorei. Eu lembro que eu fiquei muito impactada e eu sinto que faltou um pouco de peso nesse momento, né? A gente tem um dos personagens perdendo o braço, o que achei bem dramático, gostei, mas eu acho que a situação em si poderia ter sido mais legal. E vendo a cena de batalha final, né, lá do 7º episódio, eu percebo que eles conseguem sim fazer uma cena de batalha muito legal, mas eles resolveram guardar também, acho que algumas coisas, como seria tudo na mesma temporada, eles resolveram guardar algumas coisas pro final. Mas eu acho que dava pra ter sido um pouco mais dramático do que realmente foi, né, um pouco mais tenso do que realmente foi, porque esse é o momento onde eles têm a confirmação de que o Darkling realmente está vivo, está voltando e tá com sede de sangue, né? Ele quer ir atrás deles. Então eu senti que poderia ter tido um pouco mais de peso nesse momento, porém, eu entendo que ainda existia muitas coisas pra acontecer. Aí depois disso, a gente vai ter, óbvio, várias mudanças, porque qualquer coisa que tenha os corvos está diferente. Como eu tinha falado pra vocês já, eu achava que eles iam libertar o Matthias da prisão no final da temporada. E não foi bem isso que aconteceu, porque a fuga do Matthias da prisão, ela acontece no começo de Six of Crows, né? Ela é uma das primeiras coisas que acontecem e que vai desencadear, então, a grande missão, né? O grande heist que eles vão fazer no livro, que é entrar na Corte de Gelo. Então, tem um motivo pra eles precisarem do Matthias nessa situação, e tem um motivo pra eles libertarem ele e tal, não sei o que. Então, aqui é diferente, né? A forma com que a Nina também se inclui ali na história. Eu vi várias pessoas comentando que eles trouxeram alguns plots, né? E alguns pontos de história de Crooked Kingdom para este momento. E tem gente que não gostou, eu particularmente gostei, né? Eu acho que eles não estragaram o plot de Crooked Kingdom, porque o plot de Crooked Kingdom, ele é muito desenvolvimento de personagem, apesar de ter alguns outros acontecimentos. Porém, tendo em vista o quanto a história em si mudou, né? O quanto o final da história é diferente dos livros, eu não vejo eles necessariamente adaptando Crooked Kingdom do jeito que é, né? Eu vejo eles mudando algumas coisas. Eu acho que o Six of Crows, ele acaba sendo uma aventura muito mais independente. É uma história que fica quase que intocável, apesar da gente já ter algum histórico ali do passado do Cass, que é algo que vai vir muito à tona em Six of Crows, mas a gente tem ali a fundação para firmar essa equipe, né, para firmar os corvos e colocar eles nessa missão. E eu acho que eles são personagens extremamente maleáveis, né? Eu acho que isso é muito legal dos corvos. É óbvio que a gente gosta e a gente se apega às missões que são colocadas ali nos livros, né? E a história que é contada ali nos livros. Mas o que me atrai realmente é a essência dos personagens e o quanto essa equipe funciona, por mais que eles sejam disfuncionais e por mais que eles não devessem funcionar. É óbvio que tem um elemento ali do final de Six of Crows, né? Que vai entrar diretamente na história de Crooked Kingdom. E eu acho que isso pode se manter, principalmente porque isso vai ter a ver com toda a história da Jurda Paren, que é essa droga que amplifica os poderes de um Grisha de uma forma a deixar eles viciados, porém extremamente poderosos. Então eu entendo que eles trouxeram algumas coisas, né, de Crooked Kingdom, alguns desenvolvimentos de personagens, e eu acho que principalmente esse embate do Cass com o P.K. Rollins, que é o grande clímax de Crooked Kingdom. Porém, eu acho que ele foi bem utilizado na série, porque ele foi utilizado pra criar o Cass Breaker, né? Ele não existia. O Cass, quando a gente conhece ele no livro, ele já existe, ele já tem
o histórico dele, ele já tem rumores sobre ele já tem essa persona, né? E ele já tem o clube, ele já tem várias coisas, já tem uma equipe, não só os corvos principais, mas ele tem os drags já, né? Inclusive, minha camiseta. Ele já tem os drags. E na série a gente vê ele conquistando os drags do Per Haskell. A ordem das coisas tá um pouco diferente. Porém, eu acho que é interessante porque, apesar do Pekka Rollins ser preso e estar na prisão nesse momento, dá pra gente ver que a influência dele não diminui, né? O caso, ele consegue prender ele, e ele obviamente consegue quebrar um pouco da influência dele de uma forma ou de outra, porém, ele continua sendo um cara muito influente e que agora tem uma vingança ainda mais pessoal contra o Cas Brekker. É óbvio que ele já tinha, né? É óbvio que eles já tinham esse embate entre eles, mas o Cas tornou isso extremamente pessoal e a partir do momento que ele sequestra o filho do Pekka Rollins, ele torna também as coisas muito pessoais para o Pekka. Então, eu acho que eles criam ali essa rivalidade que no livro existe, mas a gente vai descobrindo aos poucos por que existe, né? Então aqui a gente já sabe e eu acho que a gente tem um potencial muito grande para explorar isso, porque o Pekka Rollins é um cara extremamente influente, ele é um cara que também não tem medo, né, de ser fora da lei, né, e enfim, de fazer coisas. Então eu acho que a gente pode reconstruir essa história, reutilizar, né, de uma forma, lógico, um pouco diferente, esse grande embate que seria uma das partes do clímax de Crooked Kingdom. Então eu acho que tem muito chão, eu acho que eu entendo que eles usaram algumas coisas, mas que é legal porque traz essa identificação com os personagens e com a história que a gente conhece e que, na minha opinião, só abre espaço para muitas das coisas que a gente conhece e que a gente quer ver. Para mim, eles tomaram escolhas legais, né? Escolhas inteligentes ali, baseado no que eles tinham, e abrindo ainda mais espaço. A gente explora um pouco do passado do Jasper, que é algo que a gente demora a explorar. Eu acho que a gente só descobre do passado dele lá em Crooked Kingdom e principalmente do fato dele ser Grisha, né? Que eles também já trouxeram isso pra série. E eu acho que é muito legal porque também acho que ajuda nessa conexão dessas duas histórias. A gente ainda tem a história do Wylan, que não foi explorada ainda e eu acho que tem um potencial muito grande pra trazer também algumas questões dramáticas. E eu acho que a Inej foi a história que mais ficou ali, né, jogada. Eu acho que a gente tem essa questão dela ter sido levada pra Menagerie, que é esse lugar que é comandado pela Tante Railin e que prostitui garotas, né? Então a gente tem isso é uma causa muito séria pra Inej e é algo que o Cas queria muito libertar ela. Obviamente a gente tem isso na série, eu acho que fica um pouco jogado ali em alguns momentos, então poderia ter sido mais explorado, mas a Menagerie não acabou, né? Não foi excluída, não foi derrotada totalmente, por mais que a Tante Helin, que seja a pessoa que trouxe a Inej, esteja morta. Então eu acho que, de novo, eles usam de uma forma pra trazer outras ramificações a partir disso. E óbvio que é diferente, mas eu acho que tem um potencial muito grande de funcionar na série. Vamos falar agora do final, porque o final foi bem diferente, né? No final dos livros, a gente tem um embate final. Eu falei pra vocês que eu gostei muito de como foi na série, porque nos livros a gente fica bem preso à história da Alina e do Mal, né? E a narração deles, do que tá acontecendo com a Alina. E aqui a gente teve a oportunidade de ver um pouco mais do outro lado, né? De como foi o outro lado da guerra, a parte do Nikolai, a parte desses Grishas que estão amplificados, né? Os Grishas do Darkling que estão amplificados. E, óbvio, a junção, né, com os corvos e, enfim, a dobra se expandindo, os monstros de sombra. Então, eu acho que a gente tem ali uma dinâmica bem diferente e que traz esse momento de ação, esse clímax, que pra mim foi uma das minhas partes favoritas, né? Essa batalha final tá maravilhosa. Eu falei pra vocês que a gente ia falar sobre o Mal, né? Então a gente descobre que o Mal é o terceiro amplificador, porque ele é parente do Morozova, então ele traz essa característica, essa força com ele, e que o Pássaro de Fogo era só uma lenda, né? E ele não existe de verdade. No livro, a gente tem eles indo atrás do pássaro e encontrando um pássaro, né? E tentando capturar esse pássaro. Essa cena foi uma cena que eu senti bastante falta. Poderia ter sido uma cena de ação, né? Eu acho que eles poderiam ter unido essas duas coisas, porque é muito legal, e esse foi um plot twist que me pegou muito, que é tipo, você tá ali lendo, e aí eles estão atrás do pássaro. Você tá, eles vão pegar o pássaro, eles vão pegar o pássaro, eles vão pegar o pássaro, e aí na hora dá tudo errado e nada acontece, e aí você fica tipo...
e aí, né? E aí a gente tem a descoberta de que o mal é o amplificador e é tipo assim, caralho, meu Deus, faltou um pouco mais de dramaticidade nesse momento, acho que poderia ter sido um pouco mais forte, porém eu chorei baldes nessa cena, então assim, o que eu posso dizer. Mas voltando pra cena final, a gente tem então o Mal e a Alina tendo que fazer esse sacrifício e tendo que se juntar, né, e unir as forças pra conseguirem derrotar o Darkling de fato. E é um final polêmico, né, o final de Ascensão e Ruína é bem polêmico, porque no final das contas a Alina, ela abre mão dos poderes dela. Eu lembro que na época que eu li, e eu acho que talvez isso até seja a opinião de outras pessoas, é complexo ver o quanto isso não condiz tanto com a personagem, porque nos livros a gente vai entender, e eu acho que na série a gente entende isso também, que é óbvio que a Alina não quer ser uma pessoa do mal, ela não quer se juntar ao Darkling, ela não quer permitir que as pessoas continuem sofrendo nas mãos dele como elas vinham fazendo há muitos anos. Ela quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo ela tem uma sede de poder, que até a própria Baghra fala na série. Ela gosta desse negócio de ser poderosa, de ter os amplificadores. E é óbvio que ela ama o mal, mas uma grande questão, né, um grande momento pra ela é essa decisão de escolher entre os poderes e o amor da vida dela. Por mais que seja romântico, não me parece muito dentro do personagem nos livros ela abrir mão desses poderes pra se tornar uma pessoa comum e poder ficar com ele. Eu acho que não tem nada de errado nisso, mas eu acho que a construção da personagem dentro dos livros não leva a isso, né? Então é um final que eu particularmente não gosto. Eu estava bem curiosa pra saber se eles mudariam isso, e de fato eles mudam. Não só mantém os dois dentro da história, que era algo que eu não sabia se ia acontecer, porque no final de Ascensão e Ruína, a Alina e o Mal saem da história, né? Eles saem do centro, o Nikolai se torna rei, e aí a gente vai entrar em outras histórias, né? A gente vai entrar na duologia de Six of Crows e depois na duologia do King of Scars, que é a duologia do Nikolai. Essa mudança é interessante porque a gente vai poder manter a Alina e o Mal na história, porque afinal de contas ela é a protagonista, então numa série é difícil você quebrar isso, a não ser que eles encerrassem a história de toda forma e fizessem um spin-off do Nikolai e um spin-off dos Corvos. Existe o plano de fazer o spin-off dos Corvos, o que me deixa bem interessada, né? O Eric Heisner já falou que existe esse plano, eles estão trabalhando nos roteiros, e a ideia seria manter as duas séries ao mesmo tempo. Me deixa bem curiosa pro como eles fariam isso acontecer. Mas o final é bem diferente, né? O Darkling é derrotado, mas a Alina então abre mão dos poderes dela, né, ali. E a gente tem uma questão que o Nikolai, ele é infectado pelas sombras do Darkling. Mas isso acontece na metade do livro, né? Então a gente começa a ver algumas coisas e alguns desenvolvimentos do Nikolai se tornando um monstro. E aí aqui a gente tem só um teaser, né, desse momento, desse monstro que vai viver dentro dele. E que pra mim é um puta desenvolvimento, porque o Nikolai é um cara incrível, né? A gente conhece ele é um cara pé no chão, né? Ele é um cara que quer fazer o bem pro povo dele, e a gente vai ter mais disso. A gente vai ter, então, esse noivado do Nikolai e da Alina, que vai seguir em frente, é óbvio, como uma aliança política, porque afinal de contas a Alina ama o Mal, apesar dela ter feito algo ali, né, de trazer ele de volta, que não deu muito certo, aparentemente, né, que não foi exatamente o que ele queria. Então eu acho que é uma forma legal de conectar e manter essas histórias conectadas. E é algo que não funcionaria nos livros, porque os livros, apesar de estarem conectados, cada trilogia e duologia tem a sua própria história, né? Então, personagens que aparecem vêm como uma participação especial e tudo mais, mas eles têm um outro foco, né? E eu acho que a série precisa manter as coisas bem conectadas e essas histórias, né, juntas. Então, eu gostei bastante do final. Eu acho que foi uma escolha legal. Eu não gostava do final dos livros, então, obviamente, essa parte pra mim foi ótima. E eu acho que isso abre espaço para muitas coisas, né? Isso vai abrir espaço pra gente trazer não só a duologia de Six of Crows, mas também a duologia do Nikolai, e de tudo isso acontecer ao mesmo tempo. E ainda assim, de ter o impacto da Alina ali, né? De ter ainda um desenvolvimento da relação do Nikolai com a Alina e da própria relação da Alina com Ravka, até, suponho eu, chegar a um ponto onde ela vai abdicar, então, não necessariamente dos poderes. Apesar dela estar lidando com a magia que pode ter efeitos colaterais, que pode cobrar um preço, né? Então pode ser que no final das contas ela fique sem magia mesmo, mas eu acho que vai ser interessante de ver essa jornada e de ver como isso vai ser desenvolvido, e que eu acho que vai ser muito diferente e que provavelmente vai fazer mais sentido, né? Eu acho que uma das grandes questões da trilogia original dos Grisha é que a Leigh Bardugo, ela era muito jovem quando ela escreveu, e ela amadureceu muito, né? E principalmente ela reconstruiu esse universo muito depois daquilo. Tanto que eu já falei isso pra vocês, eu só fui entender várias coisas
do universo quando eu li o Six of Crows, porque eu acho que lá as coisas estão mais bem explicadas e exemplificadas. Então eu acho que é muito maduro da parte dela enxergar algumas coisas que talvez nem ela goste tanto assim na história e ir modificando pra poder contar essa história e poder unificar essa história de uma forma. Obviamente eu continuo tendo muito carinho pelos livros, eu acho que isso não faz dos livros ruins, né? Mas eu acho que vendo aqui a gente tem um potencial imenso e que abre muito espaço pra muita coisa. Então tô bastante animada, eu acho que foi excelente, eu diria que foram mudanças muito positivas pra história. É óbvio que tem aquela coisa, ai, senti falta disso, ai, queria ter visto isso. Isso sempre acontece. É uma adaptação muito justa pra uma série de livros muito legal e que tem muito potencial pra tudo. Então eu particularmente gostei muito. Bom, falei mais do que eu deveria falar, né? E obviamente não falei de tudo, como eu falei pra vocês, é impossível falar de tudo. Porém, quero muito saber o que vocês acharam, se vocês curtiram as mudanças, se vocês sentiram falta de alguma coisa em específico. Deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, porque assim que a série for renovada, a gente vai falar sobre mais coisas, sobre teorias, sobre, enfim, possibilidades, tudo que vocês imaginarem. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!